Oi, meu nome é Patrick, eu coleciono dinossauros e eu tô aqui para fazer o review completo da miniatura de Thalassomedon da Collecta. Fala colecionador, beleza? Hoje eu tenho aqui uma miniatura de Plesiosaurídeo chamado Thalassomedon. Você talvez não esteja familiarizado com esse animal, ele é um tipo de plesiosauro bem conhecido a partir de um esqueleto bem completo e até de alguns esqueletos adicionais descobertos posteriormente, mas ele não é muito popular na mídia, tanto quanto seu famoso primo Elasmossauro. Esse animal, Thalassomedon, né, o nome Thalasso teria o significado de mar, né, vindo do grego antigo, e Medon seria algo como senhor, o cara que domina, aquele que domina, né, o senhor dos mares. Então seria algo com esse significado, o nome desse animal, que eu acho muito legal, né, o senhor dos mares, Thalassomedon. Então eu achei um nome bem bacana para esse bicho e realmente seria um bicho bastante impressionante, galera, porque era um réptil marinho que viveu na era dos dinossauros, claro, especificamente durante o período Cretáceo, na época cenomaniana, cerca de uns 95 milhões de anos atrás. Esse animal foi encontrado nos Estados Unidos, galera, e o primeiro esqueleto dele foi descrito em 1943, se eu não me engano, por Wells, acho que é esse o nome do cara. O cara ele descreveu o esqueleto quase completo do animal, incluindo o crânio, um animal bem preservado. Também seria um animal bastante grande. Esse animal ele chegava a ter aí uns 10 metros de comprimento, ou seja, seria um dos maiores plesiosaurídeos conhecidos, assim como o Elasmossauro. Esse animal, galera, poderia chegar ainda a um tamanho ainda maior, segundo algumas pesquisas indicam, porque um crânio separado, né, encontrado de um outro indivíduo, seria maior ainda do que esse do espécime holótipo, e esse crânio indica que ele poderia chegar até uns 11,70 metros, então quase uns 12 metros de comprimento, né, da ponta do focinho até a ponta da cauda do animal. Então seria um animal bastante grande, mas que na maior parte seria composto por um pescoço absurdamente comprido, né? O pescoço do animal daria mais ou menos uns 5 metros e pouco, ou seja, mais da metade do corpo dele era pescoço e cabeça, né? O corpo aqui mesmo era curtinho e aí tinha uma cauda aqui no final, né? Também curtinha, assim como a gente sabe que outros plesiosauros, né, elasmosaurídeos teriam, né? Falando em elasmosaurídeos, o Thalassomedon ele é realmente mais aparentado do próprio Elasmossauro, é o parente mais próximo do Elasmosaurus que a gente conhece até o momento. Esse animal teria aí um hábito provavelmente de piscívoro, vivia dentro dos mares rasos da América do Norte, né, durante o Cretáceo, caçando peixes usando os dentes de uns 5 centímetros que ele tinha assim, para pegar peixes e se alimentar. Provavelmente ele se alimentava mais de peixes, mas não dá para dizer com absoluta certeza, né, que ele só comia peixes. Talvez comesse até crustáceos ou moluscos, né, outros animais menores assim. O que a gente sabe é que provavelmente ele não se arriscaria a atacar animais grandes, porque com um pescoço fininho desse, seria muito arriscado para ele atacar um animal grande, um outro réptil marinho, por exemplo, né? Então não faz muito sentido. Então ele provavelmente se mantinha com presas menores, né? Se eu não me engano, tem um esqueleto dele montado no Museu de História Natural de Nova York. Se vocês quiserem dar uma olhada, procurar no Google aí, eu vou ver se eu acho uma foto e coloco aí a foto do esqueleto dele montado, né? Uma réplica do esqueleto no caso. Bom, galera, tendo falado, né, da história do animal em si, né, eu quero abordar também um pouquinho sobre a miniatura, né? A Collecta lançou essa miniatura em 2016. Curiosamente, né, nas minhas pesquisas eu encontrei um estudo de 2016 redescrevendo, né, alguns detalhes aí sobre o próprio Thalassomedon, ou seja, eu acho que em 2016 esse estudo saiu e aí a Collecta talvez se interessou de lançar esse modelo no mesmo ano para acompanhar esse novo estudo, ou talvez foi só uma coincidência, porque a gente sabe que os modelos são planejados e colocados em fabricação antes, né, pelo menos um ano antes do seu lançamento, para dar tempo da empresa desenvolver o produto, fabricar um lote grande já para ter em estoque, para daí distribuir no ano seguinte, né? Então eu esteja talvez errado e possa ser só uma coincidência, não sei, né? Mas bateu bem certinho, né, o lançamento desse estudo com o boneco. Lembrando que esse boneco aqui é uma miniatura da linha Deluxe da Collecta, escala 1:40, ou seja, cada centímetro no miniatura aqui seria uns 40 centímetros no animal verdadeiro. Essas miniaturas, galera, em escala 1:40 da Collecta, elas são maiores, mais detalhadas geralmente, e
acabam vindo com uma miniatura de um paleontólogozinho, né? Acompanhando para mostrar a escala do animal perto de um ser humano médio, né? Então olha só como o Thalassomedon era grandão mesmo, né? Era um bicho bem grande, bem robusto mesmo. Então não seria uma coisa legal encontrar um enquanto está dando aquela mergulhada na praia, né? Bom, esse modelo ainda está em fabricação, então você pode comprar na maioria das lojas, inclusive na minha loja, na Dino Loja, né, que o link sempre está aqui na descrição do vídeo. Você pode encomendar lá na Dino Loja esse produto ou procurar em outras lojas que vendam produtos da Collecta, né? Lembrando, galera, que esse produto aqui, essa miniatura, eu não comprei ela, a Collecta me enviou essa miniatura como um patrocínio aqui do canal, então esse vídeo aqui é um oferecimento da Collecta. Então lembrem disso, né? Se vocês quiserem conferir toda a linha da Collecta, vocês podem consultar na minha loja ou no site oficial da empresa que está aqui embaixo. Eu sugiro que também vocês sigam a Collecta nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, para acompanhar os lançamentos da marca, beleza? Vamos virar a câmera aqui, eu vou mostrar para vocês em detalhes o Thalassomedon. Prontinho, galera, já tem o Thalassomedon na base aqui giratória para mostrar para vocês em todos os ângulos e detalhes. Como vocês podem ver, ele é bem grandinho mesmo, ocupou praticamente toda a extensão da minha basezinha aqui. Ele mede, para ser exato, 33 centímetros de comprimento, aproximadamente uns 3,5 centímetros de altura no topo do corpo, que é o ponto mais alto dele. Tá aqui a minha caneca do Eu Coleciono Dinossauros, só para vocês compararem o tamanho, né? Para não perder o hábito de mostrar comparado com algum objeto cotidiano, né, uma caneca. E aí vamos falar então do detalhamento e anatomia dessa miniatura, galera. Essa miniatura realmente era uma das réplicas da Collecta que eu acho mais interessantes, que eu mais estava ansioso para adquirir. Eu fico tão feliz que a Collecta me mandou essa réplica. E olha só, galera, é um modelo bastante legal, porque traz um animal obscuro, né, uma espécie diferente de animal, bem representado anatomicamente, eu já posso adiantar para vocês, numa coloração bem distinta, né? Lembrando que a coloração aqui apresentada ela é especulativa, não há evidências de que o Thalassomedon tivesse essa coloração realmente cinza com manchinhas marrons, né? Mas a Collecta fez um excelente trabalho aqui de dar uma coloração simples para o modelo, mas que ao mesmo tempo é crível, né? Plausível. Esses animais marinhos geralmente tendem a ter o corpo mais acinzentado, preto, não tem muita cor viva, né, quando você olha nesses répteis marinhos, né, até animais modernos como alguns peixes, né, tipo tubarões, baleias, eles têm geralmente uma variação entre o preto e o branco, né, tons intermediários de cinza variando no corpo. Geralmente a barriga é clara, né, e o dorso é mais escuro, fazendo aquele padrão de contra-sombreamento, em que o animal usa isso como uma camuflagem. Então ele está nadando, né, então se tiver um peixe, uma presa dele aqui embaixo e olhar para cima, vai ver essa área branca contra a superfície clara do oceano, não vai, né, conseguir perceber tão bem o formato do plesiosauro. E se você olha de cima para baixo, você olha e vê essa parte dele, e assim você vê um corpo que se confunde com o fundo oceânico, né, um tom meio acinzentado, parece areia, né, até em algumas partes, com manchas, né, serve bem para camuflar o animal. Então, para um animal desse tamanho, né, seria interessante ele ter algum tipo de camuflagem para poder caçar os peixes, até porque os peixes com certeza deveriam ser bem mais rápidos que ele, né. Então essa coloração da miniatura que ela é especulativa, mas ela é muito plausível na minha opinião, e a Collecta acertou aí na aplicação da pintura, ficou bem legal. Eu só, né, poderia dizer que faltou um pouco de Dark Wash e Dry Brush na miniatura, olha só, né, ela tem uma textura, né, um pouco cheia de ranhuras, assim, umas dobras, parece como se fossem umas rugas mesmo no animal, na pele dele, né, não tem escamas evidentes, e essa textura, né, de como se fossem umas dobras na pele, ela não aparece tão de longe, você tem que olhar de perto, dar uma virada assim, ó, contra a luz para poder perceber bem. Mas tá aí, ela é texturizada, você passando a mão, você sente claramente a textura. É uma miniatura que tem textura, ó, na barriga dá pra ver muito bem. Só que a coloração não ajuda que a textura apareça, né? É um dos pequenos poréns aí dessa miniatura, né? Um dos pontos mais negativos. Mas fora esse ponto negativo, galera, a coloração tá show de bola, eu achei muito legal. E falando ainda da pele dele, né, que eu já falei da textura ali, essa textura tá correta, galera. Muita gente sabe que répteis marinhos, né, eles eram animais realmente descendentes de répteis terrestres que na sua maioria eram escamosos, né, para não dizer todos.
Então, os animais terrestres eles eram escamosos, mas voltaram a viver na água e se adaptaram a uma vida marinha. Alguns répteis marinhos são comprovadamente escamosos, como os mosasauros, por exemplo. Mas, no caso, por exemplo, de ichthyossauros e plesiosauros, tudo sugere que eles teriam uma pele um pouco mais lisa, né? Muito mais lisa do que escamosa, somente com dobras e rugas assim. Parece-me que um estudo realizado em espécimes de plesiosauros mesmo, né? Um outro gênero, não é o mesmo do Thalassomedon, comprova isso. E a gente poderia extrapolar isso para o Thalassomedon, dizendo, né, que um parente dele próximo tem uma pele sem escamas aparentes, somente lisa, com algumas rugas, então esse aqui poderia ser igual, né? É a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento, né? Porque quando você acha um réptil marinho, um dinossauro ou qualquer outra coisa, quando você não sabe como era a pele dele, você tem que se basear nos parentes próximos dele, né? Digamos que você achou um mosasauro lá enterrado, só tem um esqueleto. Como é que você vai saber como é que era a pele dele? Você descobre que ele é mais aparentado dos lagartos monitores, como o dragão de Komodo, por exemplo. Então você não tem a pele do mosasauro, você faz ela parecida com a do lagarto dragão de Komodo, porque é o parente mais próximo dele que você conhece, certo? Agora, no caso dos plesiosauros, você tem ali a pele de um tipo de plesiosauro sendo preservada, né? Indicada como sendo mais lisa e tendo essas dobrinhas, essas ranhuras assim, né? Então seria mais lógico você usar o parentesco do Plesiosaurus com o Thalassomedon do que pegar um outro réptil terrestre mais distantemente aparentado para se basear na pele dele, né? Então não adianta querer representar o Thalassomedon com escamas, sendo que os parentes mais próximos dele são sem escamas, ou pelo menos as escamas são tão pequenas que não podem ser visualizadas. Então a Collecta acertou aqui na textura da pele, né? Segundo essas pesquisas aí, né? Até tem umas dobras bem na base das nadadeiras aqui, ó, umas rugas bem interessantes, né? Mostrando onde a pele enruga na hora que a nadadeira se mexe, né? E eu achei legal essa textura também aqui no pescoço, que dá pra ver que tem uma textura bem rugosa no pescoço, olha, bem interessante, bem diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? Lembra até uma textura um pouco de um tronco de árvore aqui, ó, né? Eu achei muito legal isso. Então, parabéns para a Collecta aí por ter acertado nesse ponto. E outra coisa que tem a ver com a pele do animal é essa barbatana da cauda, né? Tradicionalmente a gente não vê esse tipo de coisa nos plesiosauros de brinquedo, né? E nem nas ilustrações e tal. Essa barbataninha caudal aqui, ela não é representada, mas estudos recentes sugerem que plesiosaurídeos pudessem ter, ou talvez realmente todos tivessem algum tipo de barbatana caudal para poder nadar, né? Porque a cauda, por mais curta que fosse, poderia auxiliar na impulsão, né, do animal, na propulsão do animal pela água, né? Então ele ter uma cauda fininha não ajudaria tanto, mas ele tendo uma cauda larga assim, né, de pé, para bater a cauda assim para os lados e nadar, ajudaria mais na locomoção do animal. Então biologicamente faz sentido, e estudos dos fósseis e impressões de pele encontradas de alguns tipos de plesiosauros confirmam essa hipótese. Aí, né, a Collecta optou por implantar essa suposição, né, partindo desses outros animais, no Thalassomedon aqui. O que eu acho que deu aí uma aparência bem curiosa para o animal, né? A cauda ficou meio quadradinha na ponta, mas ficou interessante, ficou bem distinto do que a gente está acostumado a ver. Foge daquele clichê de elasmossauro que a gente vê nas ilustrações e nos brinquedos. E eu gosto disso, né? De miniaturas que fogem do clichê, miniaturas que inovam, que são diferentes, né? Por isso que eu gostei tanto de miniaturas, por exemplo, de espinossauro quadrúpede e outras coisas que a maioria das pessoas não gostam tanto, né? Outra coisa que é bem moderno, né, nesse modelo é o pescoço, né? Se você olhar, o pescoço tá bem reto, ó. Chega a parecer até estranho, né, que ele esteja com esse pescoço tão reto. Mas estudos sugerem também que os plesiosauros não teriam a capacidade de entortar o pescoço que nem uma cobra, assim, né, todo enrolado, né? Ele seria um animal que teria alguma mobilidade, ele conseguiria virar o pescoço um pouco para cima, né, um pouco para baixo, um pouco para os lados, mas não muito, né? Então não dá pra gente querer um boneco que representa ele com aquele pescoço que nem antigamente se fazia, todo curvado, parece um ganso, né? Um cisne, melhor dizendo. Pra terminar, dá pra gente abordar uns detalhes aqui da cabeça da miniatura, né? O crânio dele que foi bem esculpido e o olho tá realmente pra cima, né? Do crânio, né? Não tão... Olha só, o olho dele tá em cima, né? Meio em cima, como deveria ser. E não tá tão pra trás. Muita gente esculpe
o olho dos plesiosauros, em vez de colocar aqui no lugar certo, coloca muito para trás aqui, e aí fica incorreto. Então esse aqui tá certo, né? Com os dentinhos ali, eles não são individuais, porque a miniatura é muito pequenininha, mas eles estão muito bem detalhados, né? Esculpidos e pintados caprichosamente, né? A boca por dentro é rosada, como vocês puderam perceber. Não tem língua, eu acho. Ou tem? Tem uma língua esculpida no assoalho da boca, olha, fixa lá dentro, né? E os olhos são pretinhos, né? Não tem pupila destacada, nada, né? Uma coisa que eu não consigo perceber nessa miniatura com muita clareza é a narina dele, né? Se vocês olharem na frente do olho, tem uma manchinha marrom, que parece ser a narina, mas não sei se era para ser. Talvez seja, mas do outro lado é diferente, então não dá para dizer com absoluta certeza, né? Não dá para ver nenhuma indicação clara da narina dele, né? Então não sei exatamente qual era a intenção da Collecta nesse aspecto. Mas no geral é uma miniatura de Plesiosaurus excelente, galera. Não só pelo fato de ser cientificamente correta, como ser de um tamanho bom. Ela não é nem muito pequena, nem muito grande, né? Escala 1:40 é uma das escalas mais populares aí de brinquedos de bichos pré-históricos. E eu digo bichos pré-históricos porque, claro, o Elasmosaurus, o Thalassomedon e esses outros répteis marinhos, eles não são dinossauros, né? Vale lembrar isso, né? É uma coisa que tem gente que já tá cansado de ouvir, mas sempre tem alguém que não sabe disso. Então isso aqui não é um tipo de dinossauro marinho, é um réptil marinho, mas que não tinha parentesco próximo com dinossauros. Então ele não é um dinossauro, né? Mas não deixa de ser tão impressionante quanto viveu na mesma época dos dinossauros. Foi extinto também na mesma época que os dinossauros foram extintos, então por isso que tanta gente confunde, né? Seja como for, o Thalassomedon é um dos modelos aí da Collecta mais interessantes de répteis marinhos, eu acho muito legal. A Collecta poderia continuar produzindo répteis marinhos bizarros nos próximos anos, que eu ia ficar muito feliz, porque é realmente uma variedade aí de animais pré-históricos que não tem muitos brinquedos, né, no mercado. Né? A gente sempre tem aí algum Ichthyosauro e o Elasmossauro, mas outros répteis mais obscuros quase não são fabricados, né? Então, parabéns para a Collecta por ter feito. Mais uma vez, preciso deixar aqui o meu agradecimento também a eles por terem enviado para review essa figura. E é isso aí, galera. Se vocês quiserem comprar essa miniatura, podem acessar a Dinoloja, podem procurar outras lojas que vocês quiserem, que vocês vão poder adquirir esse Plesiosauro. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Ei, colecionador, não deixa de se inscrever aí no canal, cara. Não vai perder os vídeos futuros, hein? O Dino tá sugerindo alguns vídeos interessantes pra você. Não deixa ele triste, vai. Clica aí, eu sei que se quer. Dá uma olhadinha também na Dinoloja, lá tem muitos dinossauros super legais pra sua coleção, que você pode comprar com toda a conforto e segurança da sua casa. Abraço e até o próximo vídeo.